Então vamos para a questão seguinte. Usando o Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração original, um usuário preparou uma apresentação com X slides. Ao iniciar o modo apresentação a partir do slide 1, esse usuário pressionou Enter 7 vezes, exibindo assim o último slide, mas ainda sem terminar o modo de apresentação. Considerando que não há nenhuma animação ou transição de slides, isso significa que tantos slides estavam ocultos. Assinale a alternativa que preenche corretamente correta e respectivamente as colunas do enunciado. Bom, aqui é uma questão que é importante a gente ler até o final para a gente entender o seguinte. Bom, ele colocou lá o slide, modo apresentação. Ele deu 7 enters, ou seja, ele passou 8 slides. Concorda comigo? Por quê? Ao colocar no modo da apresentação, seja pressionando F1 ou o modo da apresentação, ele foi para o slide 1. Está lá o slide 1. Ao apertar Enter, cada Enter que ele aperta, ele pula para o slide seguinte. Bom, nós estamos no 1, ele apertou Enter 7 vezes, então ele colocou mais 7 slides aqui. Beleza? Então, foram 8 slides que a gente viu. O primeiro apertou Enter, foi para o segundo, apertou Enter, foi para o terceiro, assim sucessivamente. Então, 8 slides que a gente viu. Porém, tem uma informação importante. Nós vimos 8 slides, sendo o oitavo visto o último slide, mas ainda sem terminar o modo apresentação. Ou seja, se ele dá mais um slide, se ele dá mais um Enter, já que nós estamos no último, fim. Tranquilo? Então a gente sabe que foram vistos 8 slides. Quantos slides tinham essa apresentação ocultos? Por quê? Ele deixou claro aqui que tinha slide oculto. Então, pode ser 7? Não, não pode. Por quê? Porque se fosse 7 e ele desse 7 enters, a apresentação teria acabado. Não teria slide suficiente para apertar o F5 ou modo apresentação, mais 7 enters. Né? Não teria que dar 8 slides. Então não pode ser nenhuma das alternativas A e B. Não cabe. Pode ser a oitava. Olha, ela fala assim, 8 slides com 7 ocultos. Para quem não sabe, o slide oculto é o seguinte. Vamos entender isso melhor. Eu tenho uma apresentação com 3 slides. Tá lá. Slide 1, 2 e 3. Eu estou aqui no modo de edição dos meus slides. Tranquilo? Então, se eu estou no meu modo de formatação, né, o modo normal, eu vejo os 3. Mas, de repente, na apresentação, eu quero que apareça somente o 1 e o 3. Eu oculto esse slide. Então, o que acontece com o slide 2? Ele fica mais claro que os demais, tá? No modo de edição, que é esse modo normal que quando a gente abre, ele vai ficar um pouquinho mais claro assim. No modo de edição, eu vou poder vê-lo e acessá-lo, para que eu possa editá-lo e eu posso de repente até reexibi-lo se eu quiser. Mas ao colocar no modo apresentação, coloquei lá F5, aparece o slide 1, dei Enter, pula para o 3. Bom, se eu tivesse 8 slides com 7 ocultos, eu teria apertado F5, aparecia um slide. Ao dar o primeiro Enter, fim, porque não teria mais slides para aparecer. De 8 slides, 7 estavam ocultos. Então, ao colocar no modo apresentação, F5, eu teria um único para aparecer. Aí, a gente pode cortar tranquilamente a alternativa C. Mas as alternativas D e E falam que são 10. Ok, então tem que ser 10.
Então vamos colocar o 10 aqui, ó. Então a gente tem uma apresentação com 10 slides. Nós iniciamos a apresentação, foi para o 1, nós demos 7 enters, com aquele primeiro que já tinha aparecido ao apertar F5 ou modo de apresentação, foram 8 slides, e esse era o último. Então faltou 2. A gente só pode ter 2 slides ocultos. E é isso que a gente vê na alternativa D. Isso significa que 2 slides estavam ocultos. Certíssimo. Nós tínhamos uma apresentação com 10 slides. Nós apertamos F5, foi para o primeiro. Nós demos 7 enters e chegamos até o último. Faltou 2. É os 2 que estavam ocultos. Tranquilo? A alternativa E também não daria, porque dessa forma nós teríamos dado o F5, colocado o modo de apresentação, nós teríamos o primeiro slide e nós teríamos apertado Enter apenas 2 vezes. Né? Ao apertar o Enter, nós teríamos visto o segundo slide, o terceiro slide, e apertar mais uma vez, fim da apresentação. Então também não cabe. Beleza? Então a resposta correta, alternativa D. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca aqui nos comentários.